trazendo algumas revelações, a gente está aprofundando nesse versículo tão importante e poderoso, que é a 2 Crônica 26:5, e que diz dessa maneira: buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode dizer amém? Eu não me lembro, mas já acho que essa aqui já é a terceira vez que nós estamos com o mesmo versículo, e vamos acrescentar mais alguns conhecimentos, porque eu volto a dizer a mesma coisa. Fazer a coisa certa é importante, mas também é importante saber por que você está fazendo. Isso traz segurança, isso traz firmeza, traz uma série de coisas boas para a gente. Quando você sabe por que é que você está fazendo. Quando você tem esse entendimento, esse conhecimento. Eu creio que vocês vão lembrar que eu expliquei, eu acho isso muito importante, a diferença de Deus e Senhor. E hoje nós vamos aprender mais algumas coisas. Por exemplo, uma pergunta: você quer prosperar? Você quer prosperar? Porque o reino de Deus não é imposição, o reino de Deus é decisão. E é lógico, se você falar, eu quero, então vai vir as instruções, elas serão válidas. Agora, se você não quer, não adianta. Eu sempre digo que os princípios funcionam para quem tem disciplina. Se você não tem disciplina, tem pessoas que na área financeira, de repente até ganha bem, mas não tem disciplina, vive enrolada, vive com débito, vive com problema. É tudo uma questão de disciplina. E a palavra de Deus, ela nos disciplina, ela nos corrige, ela nos orienta. Então, olha só, se você disse no teu interior, foi feita uma pergunta: você quer prosperar? Quero. Ótimo. Conheça os princípios de Deus e coloque em prática. Lá atrás, desculpa da brincadeira, mas lá atrás, quando você era solteiro ou solteira, de repente você conheceu alguém, gostou, achou bonito, falou, quer namorar comigo? A pessoa disse, não. Pronto. Acabou. Ah, eu quero. Então, começa-se um namoro, começa a se conhecer. Com Deus não é diferente. Você quer prosperar? Quero. Então, vem as instruções. Não quero. As instruções não vão adiantar, porque você já disse que não quer. Porque quando você fala para Deus, eu quero, você está dizendo, sim, eu aceito os teus conselhos. É a mesma coisa um advogado, se ele pega a tua causa, você tem que confiar nele. De vez em quando ele vai perguntar para você, você confia em mim? Confio. Se você falar não confio, ele larga a mão, fala, pode procurar outro. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Então as coisas não dão certo se não houver uma confiabilidade da nossa parte em relação àquilo que Deus nos orienta, daquilo que Deus nos ensina. Então vamos lá. Conhecer os princípios de Deus e colocar em prática. Eu gosto muito de Tiago 1,25, você pode marcar. Esse versículo não tem nem o que discutir ou falar, eu não entendo. Eu vou ler. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Então você veja que termina, será bem-aventurado no que realizar. Só que antes tem alguns pontos. Se você chega em uma escada e quer chegar no 10º degrau, você vai ter que subir os 9 primeiros, senão você não chega. Você não é passarinho para voar e começar no 10º?
Então, nós temos que seguir princípios. Os princípios vão norteando e vão nos amadurecendo, capacitando para viver aquilo que Deus tem para nós. Não quero nem me alongar, mas ungiu Davi, jovem, e ele começou a governar com 30 anos. José é a mesma coisa. Jovem, ele teve um sonho, foi governar aos 30, e uma série de, parece que aquelas esperas, Abraão sobre um filho, porque não era um filho qualquer, não era um filho comum, era um filho especial. Então Deus tinha que tratar primeiro o pai, porque senão não adiantava nada dar 10 filhos para Abraão, se ele não era tratado, ele ia estragar os 10 filhos que Deus deu para ele. É isso que as pessoas não pensam. Se Deus está tratando de mim para abençoar outras pessoas, principalmente a gente que é pai, mãe, a gente precisa pensar muito nisso, muito nisso. Então, seguindo aqui, o que você vai realizar ou receber é uma máxima, é Provérbios isso aqui. O que você vai realizar ou receber está diretamente ligado ao seu modo de crer e de agir. Porque quando você crê, a fé, ela muda as nossas atitudes, muda os valores, muda uma série de coisas. Se você é meio nervoso, você fica mais calmo. Porque as coisas de Deus, ela quer nos colocar em equilíbrio. Então, o que você vai realizar, porque você vai realizar e receber está diretamente ligado ao seu modo de crer e de agir. Então tem coisas que nós vamos conquistar porque nós vamos realizar. Não é assim, eu sou crente agora, vou ficar sentado olhando para o céu e tudo vai acontecer. Não vai acontecer nada. A nossa parte nós temos que fazer. Indo lá para Gênesis 26, 12, eu sempre cito aqui, e semeou Isaac naquela mesma terra, no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quer dizer, ele teve uma iniciativa, ele confiou nas orientações de Deus. Não era uma boa época para semear, se você ler a Bíblia você vai entender isso. Mas ele não olhou para a circunstância, ele olhou para o céu. Enquanto nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos andar devagar, ou às vezes nem andar, ficar paralisado, porque as circunstâncias, na maioria das vezes, vocês sabem disso, não são favoráveis. Não são favoráveis. E negócio de governo, troca governo, entra governo, esquece isso aí. Se nós não fizermos a nossa parte, as coisas não vão funcionar. E além de fazer as nossas coisas, é olhar para o céu como Isaac olhou, e tantos outros homens e mulheres de Deus que olharam e não apenas realizaram, como receberam. Tem coisas que você vai ter que trabalhar. Tem coisas que Deus vai acrescentar de um modo assim, que você fala, meu Deus, eu nem esperava isso, mas aconteceu. Eu tenho certeza que você já tem vivido coisas anormais, de repente fala, meu Deus, eu não esperava isso, esse ano eu não contava, de repente aumento de salário, de repente um emprego melhor, de repente uma possibilidade de adquirir alguma coisa, sabe? Deus, eu penso assim, Deus ele só acrescenta coisa boa na nossa vida. Essa parte do versículo aqui, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esta parte do versículo estabelece uma conexão direta entre a busca de Uzias pelo senhorio de Deus e a sua prosperidade. Então, a busca de Uzias, se você ler em algumas versões, Azarias é a mesma pessoa, tá? Ele atendia por esses dois nomes, Uzias e Azarias, que foi rei. Então, veja bem, uma conexão, faz uma conexão entre a busca do senhorio de Deus, eu já ensinei o que é senhorio, a Deus. Deus é Deus para todo mundo. Se você acredita, Ele é Deus. Se você não acredita, Ele é Deus da mesma maneira. Senhor é para quem acredita. Senhor é para quem você submete. Se você não submete, não é Senhor. Ele é Deus, como Ele é Deus para todo mundo, como eu já expliquei aqui. Tem coisas que Deus faz para qualquer um, tem coisas que Deus só faz para quem obedece. Está tudo isso na Bíblia. Para terminar aqui, então isso resulta um princípio bíblico fundamental: a busca a Deus, a obediência ao seu senhorio. A busca ao seu senhorio.
Tem pessoas que falam, estou buscando a Deus. Ótimo. Está obedecendo? Não. Não vai resolver muita coisa. Não vai resolver muita coisa. Talvez até piore. Eu não quero amedrontar você, mas a Bíblia tem um versículo, se você se interessar, hoje em dia é super fácil de achar os versículos. Diz assim, é melhor você não conhecer a verdade, do que conhecer e não praticar. Está na Bíblia. É melhor não conhecer, do que conhecer. Porque o conhecimento sem fé torna a pessoa arrogante. O que tem de crente arrogante por aí, você não imagina. Não tem nada, mas é arrogante. Tem conhecimento? Tem. Mas não tem obediência. Não tem obediência. E para Deus a obediência é mais importante do que o conhecimento. Então a busca a Deus, a obediência ao seu senhorio, trazem prosperidade, trazem bênçãos dos céus. A palavra prosperar aqui não se limita apenas à riqueza material. E eu creio que a igreja nossa já entende isso. Quando fala prosperidade, né? Não é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É mais do que isso. Para Deus, dinheiro é um detalhe. É a mesma coisa, família, casamento. Se quem tivesse dinheiro seriam as pessoas mais felizes do mundo, coitado dos pobres e felizes do rico. Pelo contrário, tem muito mais problema com os ricos do que com os pobres. Porque o dinheiro é só um detalhe. É só um detalhe. No reino de Deus não é diferente. Então a palavra prosperar aqui não limita apenas coisa material, mas abrange também sucesso em seus empreendimentos. Sucesso em seus empreendimentos. Por que tem pessoas que começam a empreender e vai bem? Porque faz parte da obediência, da prosperidade que Deus concede. Não apenas coisas materiais, mas pode marcar isso, se você tem comércio, tem negócio próprio, ou se você um dia pretende abrir, em seus empreendimentos e vitória em todas as áreas da sua vida. Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Deus tem um equilíbrio para nós, no espírito, na alma, no corpo, no emocional, nos sentimentos, na vida financeira. Tem pessoas, talvez Deus possa dar até 500 mil, 1 milhão, sei lá, e a pessoa vai ficar firme. Tem pessoas que ganham um pouquinho de dinheiro, sobem da igreja, se desvia. E eu tenho lista que eu poderia passar para você. Estava no perrengue, estava na igreja. Melhorou de salário e outras coisas, desapareceram. Por quê? Porque não tem um equilíbrio. Foi o que eu falei para vocês. Por que ele tratou 25 anos Abraão? Não foi por acaso, não foi castigo. Ele não estava preparado para gerar o filho que Deus queria que ele gerasse. E é a mesma coisa nós. Na verdade, quando a gente vem para um culto, né, o posicionamento correto nosso deve ser, eu não vou lá para ouvir o que eu quero, eu vou lá para ouvir o que eu preciso ouvir. O que eu preciso ouvir. A palavra prosperar, então, aqui não se limita apenas a coisas materiais, mas também abrange sucesso nos seus empreendimentos, vitória em todas as áreas da sua vida. Uzias se dispôs a buscar a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Uzias fez de Deus o seu Senhor. Eu gosto muito disso aqui, e outra coisa muito importante, a Bíblia, ela não omite e não acrescenta nada além daquilo que é necessário. Aqui chama a minha atenção, por exemplo, tem um grande homem, que eu não lembro o nome dele agora, famoso, mas ele fala, se eu sou grande hoje, porque eu me escorei em ombros de gigante. Ele falou, eu me espelhei em gigantes, por isso eu cresci. Então, ele foi instruído por Zacarias. Zacarias foi fundamental na vida de Uzias, tem todos os capítulos para você ler. Enquanto buscou ao Senhor, é lindo isso aqui, você já aprendeu. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, enquanto ele obedeceu, enquanto ele teve Deus como Senhor da vida dele, ele prosperou. Eu já falei para vocês, às vezes eu já li algumas vezes, mas chega ali eu não tenho nem vontade de continuar lendo, porque quando ele parou de buscar ao Senhor,
a queda dele foi vertiginosa. Foi rápida. Foi rápida. A obediência de Uzias ao seu mentor espiritual, que era Zacarias, foi fundamental para o sucesso dele. E você já ouviu, a voz que você dá ouvidos determina o destino que você cria. A voz que você ouve, ou a voz que você dá ouvido. A quem você dá ouvido? A quem você está dando ouvido? Determina o futuro que você cria. Amém? Vamos então orar. Estamos fim de mês. Se você já entregou sua primícia, seu dízimo, fica na paz. Eu gosto de fazer minha oferta. Fique à vontade. O reino de Deus não é imposição, é decisão. Vamos orar então. Você que está na tua casa, aparece os dados bancários nesse momento aí na sua tela, que se você está assistindo. E você pode fazer. E um conselho meu, não esqueça da tua semeadura. Não esqueça. Porque um dia o profeta Isaías chegou em um determinado rei, acho que vocês conhecem a história, né, pastora Wanda? Ele disse assim: arruma tua casa, tu vai morrer. Ele foi no muro, tem um significado muito grande isso aí, uma hora eu vou explicar para vocês. Essa posição de muro, o que ele via na frente dele? Só o muro. Ele falou: estou deixando para trás minhas riquezas, estou deixando para trás meu exército, estou deixando para trás minha história, mas olha, Deus, para mim, olha para o teu servo, porque ele tinha respaldo diante de Deus. E Deus fala para o profeta: volta lá e fala que ele vai viver mais um bom tempo de vida, com saúde e com prosperidade. E assim Deus fez, porque Deus, quando você obedece mais do que Deus de todo mundo, Ele é Senhor da tua vida e da tua causa. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos abençoar cada oferta, cada primícia, cada dízimo. É uma área tão especial, Pai, que o próprio Jesus disse: você pode ter 2 empregos, você pode ter 2 salários, não tem problema, mas Ele disse: você não pode ter 2 senhores. O dinheiro, ele pode estar no nosso bolso, pode estar no banco, pode estar num monte de lugar, menos no nosso coração. E o Senhor abençoe agora o trabalho de cada um, o esforço que eles fazem dentro da empresa, mas que eles sejam, Deus, uma luz ali, que eles sejam, Deus, uma lamparina acesa naquele lugar, que eles possam não apenas ter o seu dinheiro no final do mês ou quinzenalmente, conforme é acordado com a empresa, mas que eles sintam bem, que eles sejam abençoados pelo Senhor, livra de acidente, livra, Pai, como o salmista diz: fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É muito importante o nosso testemunho para com os nossos filhos, porque a nossa obediência pode alcançar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e outras gerações, como também a maldição pode. Mas nós queremos, Deus, conforme a tua palavra de Hebreus 1, queremos que após nós só bênção, Deus. Então, Deus, abençoa o local de trabalho, abençoa a casa, dá a eles inteligência para administrar, Pai, porque muitas vezes a pessoa fala: eu não sei administrar. A administração é muito importante, e o Senhor pode ajudá-los, ó Deus, através das tuas orientações, dos teus princípios, Pai. Conforme aquele dia que Pedro chegou e falou: olha, estão cobrando impostos, como que nós vamos fazer? E o Senhor disse: pega um anzol, vai lá, lança no mar, tem um peixe, abre lá, tem o dinheiro, vai lá, paga o imposto seu, ainda vai sobrar, paga o meu também, para eles não ficar falando. Enfim, você, na orientação de Deus, você tem mais do que o suficiente. Você tem para você e até para ajudar outras pessoas. Que assim seja, Deus, e consagramos ao Senhor nessa quarta-feira toda oferta, todo o dízimo, toda a primícia, e como eles também sejam abençoados, Pai, os dizimistas, os primiciantes, os ofertantes. Oramos em nome de Jesus. Se você orou comigo, diga amém. Se você precisar vir na frente, alguém vai ficar aqui para orar. O presbítero Marcelo está aqui, já está com a maquininha na mão. Se você precisar, ele vai lhe ajudar. E você que está em casa, e você que está aqui na nave da igreja, nessa quarta-feira, com clima bom, tranquilo, temperatura amena, você vai abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7.
como eu estava dizendo, o semeador ele não pode esquecer da semente que ele semeia. Regue a tua semente com oração, palavras proféticas. Hoje, nós estamos, vai ficar faltando só 15. 25ª parábola de Jesus. Você vai comigo em Lucas capítulo 7. É um pouquinho longo, mas é necessário ler o texto todo. Lucas 7, do 36 em diante. A Bíblia que eu estou usando é Thompson, você pode usar a sua sem problema nenhum. Vamos lá. Versículo 37 de Lucas 7. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. O alabastro é um vaso muito bonito, pescocinho torto, com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os seus próprios cabelos, beijava os pés e os ungia com perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Então, voltando-se para a mesa, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse àquela mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você pode dizer um amém gostoso? E vamos então agora para essa parábola. Na verdade, eu sei que você que estuda a Bíblia, você sabe,
é a parábola dos dois devedores. Dos dois devedores. E tem muita coisa interessante para nós aprendermos aqui. Muita coisa interessante. Ao ver a aceitação de Jesus acerca da atitude daquela mulher, e sabendo quem era, então Simão, dono da casa, observou a aceitação de Jesus. Isso já incomodou ele, preste atenção. Ele se incomodou com uma coisa que ele não tinha que se incomodar. Ele se incomodou com a aceitação de Jesus, sabendo quem era. Então Simão, o fariseu, sabia quem era aquela mulher. Então aqui aparece o quê? O Simão moralista. O Simão moralista. Com aparência de justo e cheio de si mesmo. Uma aparência de justo, mas cheio de si mesmo. Pensou, se este fora profeta, bem saberia qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Pois é uma pecadora. Curiosamente, Simão, o fariseu, não teve coragem de criticar Jesus com a sua voz. Isso eu quero que você preste atenção. Ele não teve coragem de criticar Jesus com a sua voz, ele só pensou. Então a gente precisa até vigiar os nossos pensamentos, porque os pensamentos, eles viram atitude, viram palavras, viram atitude, viram resultado. Eu quero que você pense um pouco a respeito disso. Curiosamente, você veja, ele não fez uma crítica aberta. Às vezes a pessoa fala, eu sou bonzinho. Não falo palavrão, faz muitos anos que eu não falo um palavrão. Mas o que você pensa? Onde a mente vai, segue o homem. Porque vai virar palavra, vai virar atitude, uma hora, vai virar resultado. Então ele, curiosamente, ele não teve coragem de criticar Jesus com a sua voz, mas censurou no coração. Quantas pessoas não censuram Jesus no coração? E a vida não flui. Porque censurou Jesus no coração. Eu nunca vi Jesus nem Deus pedindo o olho, pedindo o dedo, pedindo a mão, mas pedindo o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, se quer marcar Provérbios 23, 26, tem outras referências que você vai achar no Novo, no Velho Testamento. E ele censura então Jesus no coração. Ele censura Jesus no seu coração. Simão tinha uma alma cheia de leis religiosas. Biblicamente falando, eu creio que você já ouviu isso, a Bíblia, se você contar, vai dar 613 leis. E às vezes o que as pessoas não entendem é que Jesus, por que combatia os fariseus? Jesus não combatia os fariseus na parte que eles acertavam em relação a obedecer os princípios de Deus. Ele combatia no excedente que eles criavam. Eu não me arrisco a dizer, já ouvi pessoas, livros, pessoas comentando que os fariseus da época, eles tinham mais de 3.000 leis pessoais do grupo deles. É a mesma coisa num projeto aqui no Brasil. Você faz o projeto e vai lá e vem emenda, e daqui a pouco está tudo remendado e o negócio não flui direito. Era esse o problema dos fariseus. Eles amavam criar princípios rígidos e em um determinado momento Jesus falou, vocês atam fardo pesado, mas nem com o dedo vocês querem mexer. Então esse era o problema dos fariseus. Tanto é que eles eram muito amigos dos escribas. O que é escriba? Como seria advogado nosso nos dias de hoje, conhecedor da lei, criador de princípios não aprovados por Deus. Então Simão tinha uma alma cheia de leis religiosas, para você entender.
A chamada lei oral. Eles tinham muito negócio de lei oral. Não tinha nada escrito, não tinha nada documentado. Não, mas o fulano falou isso, tem que ser isso. Não, mas por que tem que fazer? Não, porque o fulano falou. Mas não está escrito. Não tem que estar escrito, o cara falou assim, você tem que fazer assim. Então eles tinham muita lei oral. E eles queriam impor isso aí. E hoje, se você se ligar um pouco, você vê como é que tá as situações por aí. Querem impor um negócio que não existe. Então, era muito lei oral. Não tinha nada documentado, eram apenas palavras que os fariseus achavam que por isso eles tinham que dominar a religião e também os cargos mais importantes. Basta você ver os filmes de Jesus, Anás, Caifás, quem era? Eram fariseus. Quem era o chefe do sacerdote, o chefe do chefe, era tudo fariseu. O primeiro-ministro fariseu, porque eles achavam que eles tinham que dominar, e eles dominavam mesmo. Tanto é que o governo de Roma, que era poderoso, dominava o mundo, tinha um certo receio deles. Pilatos tinha medo deles. O próprio Herodes, olha, fazer isso, não vão gostar, olha, tal, aquelas coisas todas. E eles achavam que eles tinham que dominar a religião e todos os cargos decorrentes. Em resumo, os fariseus, e a parábola dos dois devedores, fica ligado. Em resumo, os fariseus seguiam uma complexa tradição oral que completava a Torá escrita. Eles tinham a coragem de dizer, o que Deus fez tá mais ou menos, mas precisa uns ajustes. E esse ajuste somos nós que colocamos. Será que é diferente hoje? Tem muita gente querendo colocar princípios, achando que a Bíblia não é suficiente. Que Deus está precisando de uma ajudinha. Mas só 603 leis é muito pouco. Eles tinham perto de 3.000 leis. De 3.000 leis, pesadas, que eles mesmos não cumpriam. Que eles mesmos não obedeciam. Precisa deixar muito claro isso. Por isso o fariseu, se você for traduzir o fariseu, significa fingido. Fingido. Uma complexa tradição oral que completava o Torá escrito. A Torá. Estudiosos afirmam, já falei, que aproximadamente 3.000, isso aí ninguém tem certeza com isso, mas é muitas leis farisaicas ou regras religiosas. Mas as 613 contidas na lei de Deus, eles não queriam obedecer. Eles questionavam. Por que Jesus obedeceu a lei de Deus? Mateus 5,17, eu não vim abrogar a lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. E Jesus cumpria legalmente. Como eles não cumpriam, então eles ficavam invocados com Jesus. Quem é esse agora que vai querer quebrar a nossa moral? Por isso que eles ficaram muito invocados com Jesus, porque Jesus obedecia. Jesus não tinha problema de obedecer, ele veio para obedecer. É a obediência que nos leva ao êxito. E Jesus sabia disso. Mas eles não gostavam. O que chamou a atenção deles não era o cabelo de Jesus, não era o olho, era a obediência de Jesus, era a fala de Jesus. Contrariava o domínio dele, ameaçava o domínio dele. É que nem cobra. Você pode ver uma cobra de pertinho, não vai fazer nada, mas se você querer invadir o espaço dela, abra o olho que ela vai te dar o bote. Porque ela não permite que você invada o espaço dela. Então, por que eles acharam que Jesus estava invadindo, principalmente quando falava, é o Filho de Deus, mas quem é esse para dizer que é Filho de Deus, que perdoa o pecado e tal, e tal, e tal, e tal. E você já conhece a história. Então, veja bem, eles tinham bastante lei, como eu já disse, mas não queria pôr em prática. Jesus trata disso nos 4 evangelhos, e foi por isso que Jesus disse, em Mateus 5,17, já falei, mas agora eu anotei aqui o versículo, não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em Mateus 23, versos 1 ao 4, eu vou ler aqui para vocês. Mateus, você quer marcar aí, você pode marcar. 23, do 1 ao 4. Vamos lá ver, Mateus 23, do 1 ao 4.
para você entender. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Pronto, está aí a definição de Jesus. Então Jesus, ele censura os mestres da lei da época por causa desse excedente. Voltando à parábola, aqui começa a parábola. Simão fariseu, que convidou Jesus para o jantar. Então é a parábola dos 2 devedores que nós lemos junto. Esse Simão convidou Jesus, e aqui você pode pensar, você pode analisar, por que ele convidou? Porque ele não acreditava em Jesus. Será que ele convidou para fazer uma média, dizer, olha, eu estou assim com os fariseus, estou assim com Jesus, eu estou dos 2 lados, o lado que pender a canoa, eu estou. Boa coisa não foi, porque Jesus já deu um rapa nele logo no começo, falou, você não me comentou, você não me deu água, você não ungiu a minha cabeça. Então, protocolo de honra nenhum, protocolo de honra para quem convidou uma autoridade chamada Jesus, nenhum. Então, por aí você vê a espécie de pessoa, lá o Todo-Poderoso, por aí você vê a espécie de pessoa que era esse Simão fariseu. Convida Jesus para o jantar, não teve coragem de criticá-lo, como você já ouviu, com a voz, mas censurou no seu coração, censurou. Simão tinha, agora escuta isso aqui, ó. Simão, ele tinha a alma cheia de regras e normas, mas o seu coração era vazio de misericórdia e amor. Então nós cristãos temos que tomar muito cuidado com isso. Se o nosso coração, de repente, a nossa alma, não digo coração, digo alma, cheio do quê? De regras e normas, mas o coração era vazio de misericórdia e amor. Tome cuidado. Se você puder marcar esse rema, vai doer, mas pode lhe ajudar. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Tome cuidado com o vazio de uma alma ocupada demais. Foi sob esse julgamento silencioso e preconceituoso. Vou repetir. Foi sobre esse julgamento silencioso e preconceituoso de Simão que Jesus decidiu contar essa parábola. Por que Jesus decidiu contar a parábola dos 2 devedores? Por causa dessa colocação do Simão fariseu, que foi um julgamento silencioso e preconceituoso. Então Jesus decidiu contar a parábola dos 2 devedores. O que Jesus então estava dizendo a Simão com esta parábola era, o que Jesus quis dizer ali e quer dizer para nós? Simão, eu sou mais profeta do que você. Jesus deu na lata. Simão, eu sou mais profeta do que você imagina. Porque o que Simão imaginou? Se ele fosse profeta, não estaria sentado lá perto daquela mulher. Isso aqui é tremendo. Ele estava dizendo exatamente isso. Simão, eu sou mais profeta do que você imagina. Você está acostumado com os profetas que conhecem e anunciam a vida pública das pessoas. Você conhece os profetas que... Os chamados fofoqueiros, para falar o português claro. Você conhece todos os fofoqueiros, você conhece, mas as pessoas só falam do externo das pessoas. O interno da pessoa, nenhum desses conhece. Eu conheço. Talvez você não conheça nem o teu interior, mas eu conheço o teu interior. É por isso que eu preciso tratar com você agora. Então, Simão, eu sou mais profeta que você imagina. Você está acostumado com profetas que conhecem e anunciam apenas
a vida pública das pessoas, porque tem pessoas aí, se você quiser conhecer a vida dos outros, é começar a conversar com a pessoa, conta tudinho, só coisa ruim. Não tem uma oração, não tem uma palavra profética. Entretanto, Jesus dizendo, o que Jesus quis dizer ali, eu sou um tipo de profeta que conheço até o que você pensa. Eu sou um tipo de profeta que conheço até o que você pensa. Você conhece as pessoas por aquilo, isso aqui eu achei tremendo. Vocês conhecem as pessoas por aquilo que elas fizeram. Você conhece as pessoas pelo passado. Eu conheço as pessoas por aquilo que ainda vão ser, por aquilo que ainda vão se tornar. Simão não tinha ideia no que aquela mulher poderia se tornar. Por isso que eu quero que você entenda, quando Deus fala, parece que é um negócio meio atravessado, e as pessoas falam, não, você não leva jeito e tal, são os fariseus da vida que fizeram discípulos, infelizmente. Mas quando Jesus fala que ele pega o comum e se torna o extraordinário, às vezes a gente tem dificuldade de acreditar. Eu creio fielmente que aquela mulher mudou de vida e tenho certeza que teve uma história linda para contar para os seus familiares e para as próximas gerações. Então ele está dizendo, Simão, você conhece essa mulher pelo passado, eu conheço pelo futuro que ela vai ter. Pelo futuro que ela vai ter. Então, é melhor você ficar com a palavra de Deus, porque quando você ora a Deus, você está falando com quem conhece o teu futuro. Um dia eu ouvi isso do Espírito Santo e eu nunca mais abri mão disso. Quando você ora a Deus, você está consultando alguém que conhece o teu futuro. Simão, você conhece o futuro dessa mulher, você não está errado. É bandida? Até hoje. A partir de hoje não vai ser bandida mais. A partir de hoje não vai ser bandida mais. O que eu vejo, o que Jesus quis dizer, e está falando para nós, o Espírito de Deus, o que eu vejo, você não consegue enxergar. Quantas vezes eu já disse para você, você escolheria Davi para ser rei de Israel? Você escolhia um jovem preso no Egito para ser governador do Egito? Você escolhia um velho de 75 anos de idade e a mulher de 65 estéril para ter um filho e criar uma nação para Deus? Não, nem eu. Mas só que Deus vê o que a gente não consegue ver. E às vezes a gente prefere ficar com a narrativa do mundo, do que os vizinhos falam, do que os desviados falam, do que aquilo que Deus fala. Do que aquilo que Deus fala. Então, você que está aqui hoje, você que está na sua casa, fique com aquilo que Deus fala. Parece loucura, mas vai acontecer, vai acontecer. Isaac veio. Não era na hora que Abraão queria, mas na hora que ele estava pronto para receber o grande de Deus. Deus está nos preparando para receber coisa grande. Nós temos que estar preparados. E como preparado? Obedecer. Jesus dizendo ali, você vê o passado, eu vejo o futuro. Você pode ver que normalmente a pessoa fala, ixi, com esse histórico, eu passei por isso, gente, com esse histórico, tem jeito não, você não vai para lugar nenhum com esse histórico aí não, é fim de carreira, porque as pessoas pegam o lixo, só que um lixo na mão de Jesus se transforma em luxo. Ele transforma, ele muda nome, ele muda história, ele muda, você sabe disso. O verdadeiro problema de Simão era a cegueira, ele não conseguia enxergar nem ele mesmo, então o problema de Simão era a cegueira, ele não conseguia enxergar nem ele mesmo, nem a mulher, nem ao Senhor Jesus. Então ele não conseguia enxergar ele não conseguia enxergar a mulher, o futuro dela, nem enxergar Jesus. Por que ele convidou? Quando eu falei para você, eu não tenho a resposta. Eu não tenho. Orei, busquei,
Fiquei sem a resposta. Porque ele não acreditava, por que chamar um cara para minha casa para jantar se eu não acredito nele? Agora, pode ser para fazer aparência, para ganhar ponto com os fariseus. Olha Jesus, não, Jesus assim comigo, já levei ele para jantar na minha casa. Porque tem gente que é isso, né? Conhece uma pessoa famosa, acha que pode tudo. Talvez fosse isso. Mas eu quero que você grave isso, ó. Ele não conseguia enxergar nem a si mesmo, nem a mulher que ia se tornar, nem quem estava diante dele. Assim era fácil para ele declarar: ela é pecadora. Era fácil. É a mesma coisa encontrar um cara bêbado com cheiro de álcool, você falar: esse cara é alcoólatra. É fácil. Cambaleando, é fácil. Vem uma pessoa mal arrumada, é morador de rua, é fácil. É difícil você falar: esse cara um dia vai ser isso, tal. É difícil. É difícil. Então, era fácil para ele declarar: essa mulher é pecadora, ela é pecadora. Mas era impossível dizer: eu sou pecador, como essa mulher é pecadora. Não sou melhor do que ela, estou no mesmo nível que ela. Por isso que Jesus contou a parábola dos 2 devedores. E nós já estamos quase no fim já. Ou seja, eu preciso do teu amor, do teu perdão, da tua graça. Eu preciso do teu amor. Você tem que falar isso para Deus. Deus, eu preciso do teu amor, do teu perdão, da tua graça. Não é porque eu aceitei Jesus 1900 bolinhas, não. Tem que aceitar Jesus todos os dias. Senhor, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça, do teu perdão. Isso é muito bom você fazer isso. Para corrigir a sua postura, Jesus, e aqui já é o fim, para corrigir a postura, preste bem atenção, por que ele contou essa parábola dos 2 devedores? Um devia 500, olha a diferença, e outro 50. Para tentar corrigir a postura do Simão. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus falava reto, não media as palavras. Mas a intenção de Jesus não era chatear ninguém, não era magoar ninguém, era arrumar a vida da pessoa. Porque se Jesus não tivesse nenhuma consideraçãozinha pelo Simão, ele sabia que o cara era fariseu, ele tinha as informações do cara. E por que Jesus foi lá? Talvez se fosse um de nós, falar: o cara lá não quer saber de Deus, sabe, e faz isso, falar: eu não vou. Nem na casa de crente eu gosto de ir, imagina na casa de cara que não é crente, então não vou. Mas Jesus foi, porque Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Se não tivesse vindo para todos, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Ele veio para todos. Então, para corrigir a postura, Jesus contou-lhe uma parábola esclarecedora. Jesus fala a respeito de um credor que tinha 2 devedores, 2. Um dos quais devia 500 denários, dinheiro da época, que não existe mais hoje. E outros 50 denários. Os 2, porém, não puderam pagar o credor. Os 2 não puderam pagar. E ele perdoou a ambos. Perdoou a ambos, o que devia 500 e o que devia 50. Terminada a parábola, Jesus pergunta a Simão, o fariseu: qual dos 2 lhe amará mais? Qual dos 2 você acha, Simão, que vai amar mais este homem? E aí ele responde, o fariseu responde: suponho que aquele a quem mais perdoou. Aquele que foi mais perdoou. Jesus comenta: você julgou bem. Você julgou bem. Está ali na Bíblia. Você julgou bem. Os pecados da mulher eram conhecidos. Eram conhecidos. É a mesma coisa. Estou com um problema. É conhecido, fica mais fácil de resolver. O problema dela, o pecado dela, era conhecido. Escuta isso aqui agora. O pecado dela era conhecido. Enquanto que os de Simão estavam ocultos
de todos, exceto de Deus. Quem é Simão fariseu? Cara de posse, anda numa estica, um perfume, cara da alta, mas podre por dentro, um miserável. Então o pecado dele ninguém conhecia, mas ele estava diante de alguém que conhecia todo o pecado dele. E o pecado dele era muito mais difícil de tratar. Tanto é que não teve a resposta aqui de imediato. Talvez demorou. Não sei o que aconteceu com esse Simão. Mas deve ter dado muito mais trabalho para Jesus do que essa mulher. Porque essa mulher foi resolvida na hora. Ela abriu o coração. Então, se você tem qualquer dificuldade, se você abrir o coração, a cura é bem mais rápida. Olha, Deus, assim, de repente é cuidar de um filho, do tal, alguma decisão, tal. Fica mais fácil de resolver. Agora a pessoa se fecha, não quer abrir, não quer falar, mas aqui ele estava diante de Deus que conhece o pecado do coração dos homens. Os dois estavam falidos e não tinham condição de pagar a dívida com Deus. Simão estava tão espiritualmente falido quanto aquela mulher. Por isso que ele falou dos dois devedores. Essa mulher aqui deve 50. E você, talvez mais de 500. E eu estou aqui para perdoar ela e para perdoar você também. Ela derrama aos pés de Jesus, demonstrando amor e arrependimento. Amor e arrependimento. Hoje em dia não dá ibope, gospel, você pregar sobre arrependimento. Mas o arrependimento é porta de mudança. É porta de transformação. É porta de algo novo. Ah, mas faz 20 anos que eu aceitei Jesus, não interessa se faz 50, 100, 200. O arrependimento tem que ser uma chave na nossa vida. Tem que ser uma chave. Não é à toa que João Batista pregava arrependimento, e a primeira pregação de Jesus, Mateus 4,17, arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. Então, do inferno para o reino está próximo, tem uma porta, chamada arrependimento. Porque a mulher se sentia pecadora, carente de perdão, do amor e da graça de Deus. Jesus perdoa os pecados. Jesus perdoa o pecado. Jesus ressuscita sonho. Aquela mulher estava com a vida quebrada. Todos vocês conhecem a minha história. Eu estava com a vida quebrada. Ele não apenas perdoa o pecado, ele ressuscita sonho. Você ainda vai poder fazer isso. Eu vou ajudar você a fazer tanta coisa. Abraão se renovou aos 75. Moisés se renovou aos 80. E o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, Deus de Moisés, de Isaac e dos profetas. É o mesmo Deus, ele não mudou. A mão deles, o profeta Isaías fala, não está encolhida. Ele quer nos abençoar. Mas é muito importante nós abrirmos o nosso coração. Traz esperança. Traz esperança. Imagina como que aquela mulher não saiu dali. Cheia de esperança, vou dar certo, vou ter família, tal, vou ser honesta, tal, vou construir, vou sair dessa vida, tal. Meu Deus do céu, é uma história que você pode imaginar. Jesus ressuscita sonho, Jesus traz esperança, Jesus muda nome, muda história. Simão o fariseu, ele representava uma religiosidade formal. Por isso que eu citei algo aqui, que eu disse para você, cuidado com a ocupação demais que deixa ali uma alma vazia. Então Simão o fariseu, ele representa a religiosidade formal,
formal. A autossuficiência e o orgulho. É muito difícil você destruir uma religiosidade por causa da simplicidade da graça de Deus. A pessoa, quando é religiosa demais, dá muito trabalho. Às vezes o cara fala, não, o cara ali é um bandido que ninguém quer chegar perto dele. O Saulo lá é bandido, persegue todo mundo. Deus falou, pode ir lá tal. E resolveu. Agora, a pessoa quando é religiosa, é muito difícil desconstruir. Porque existem, às vezes a pessoa fala, daqui para frente tudo novo. Mas e o que estava feito? Tem que ser destruído, tem que ser reconstruído. E às vezes dói. Não, aqui eu não quero que mexa, aqui, essa janela que é de estimação, não faz. Se você chamar alguém para reformar a tua casa, você tem que dar carta branca para ele, senão é melhor não chamar. Não chamar, não vai fruir. Então, ele tinha a autossuficiência e o orgulho, não se esquecendo que foi o pecado do orgulho que derrubou quem? Lúcifer. O pecado que Deus mais odeia é o orgulho. Por quê? Derrubou o anjo dele. Derrubou o anjo Lúcifer, que era regente da orquestra lá no céu. Todos vocês conhecem a história. Você pode ler em Isaías 14, você pode ler em Ezequiel 28, que narra direitinho a história. Todos esses dois livros falam sobre isso. Ezequiel 28, se você quiser ler, Isaías 14, Provérbios 16, 18, fala o orgulho precede ruína. E para concluir, o texto nos convida a refletir sobre as nossas próprias atitudes. Eu gosto do pensamento, o sábio atenta para o ensino. Desculpa, o simples atenta para o ensino. O sábio olha para onde está indo os seus pés. Aonde que esses pés chegar, o meu corpo, minha vida vai chegar junto. Então, concluindo aqui, o texto nos convida para uma reflexão. Não é um xingamento, é uma reflexão. Jesus jogou aqui, no bom sentido, para o Simão, uma reflexão. Ele tinha que refletir na vida dele. Ele tinha que refletir sobre a vida dele. Em relação, refletir sobre as nossas próprias atitudes, também em relação aos outros. Que é fácil apontar o dedo para os outros. Mas o meu pai me ensinava algo. Um dedo apontado para você, 4 para mim. Então fica esperto você apontar o dedo para alguém, porque de repente você está bem pior do que aquela pessoa. E a cegueira, quando ela vem, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Simão achou que estava dominando uma área aqui, tanto é que nem abriu a boca, mas nem precisa. Diante de Deus, ele sabe que está no nosso coração. Vê a pessoa falar, eu não falo um palavrão. Minha boca é um túmulo. E o coração? De repente, é um sepulcro caiado. Então a gente precisa vigiar muito nisso. Pode influenciar o nosso desenvolvimento espiritual, até familiar. Sabe, ver a pessoa muito irritada, muito isso, e se morder uma cobra ela morre, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é médico, psiquiatria, às vezes é remédio, às vezes é Deus, como o médico falou para mim. Cara, você tem que procurar Deus, eu não dou jeito da tua conta não, para mim chega. Para mim chega, você tem que procurar Deus. E foi o melhor conselho que ele deu na vida dele, talvez. Em relação aos outros, somos rápidos para julgar, condenar e lentos para amar, lentos para perdoar. Sim ou não? Para ficar com raiva dos outros é 2 palitos. E para perdoar? É a unha que vai, é a orelha que você coça. E nós deveríamos fazer exatamente o contrário, ser rápido para perdoar. Por quê? Se você não perdoa, vai lá em Mateus 6, Jesus está falando, se você não perdoar, Deus não pode te perdoar. E se Deus não perdoa, nós temos um pecado. E o que faz separação do homem e Deus é o pecado. Por isso, muitos crentes se desviam. Chateou com o irmão da igreja. Aí sai dali. Vou para outra lá, ninguém me conhece. É só alegria. É só fantasia. É mais um Simão na vida. Não falei mal, saí da igreja, mas não falei mal de ninguém. Não comentei com ninguém. E o coração, como é que está? Por que você não ficou lá? Por que você não resolveu lá?
achando que vai no outro lugar, vai resolver. Não vai, não vai. A Bíblia me ensina dessa maneira, tem que perdoar, tem que perdoar. Então nós precisamos entender isso. A história da mulher pecadora nos lembra que o perdão está disponível para todos. O perdão está disponível para todos. Você pode dizer amém? Não interessa o que você aprontou, o que você pecou. Simão falou, essa é pecadora, tal, o passado dela. Mas o futuro, Deus conhece, Deus pode escrever na tua vida um futuro diferente. E aí as pessoas vão olhar e falar, uau, aquele cara lá que Jesus curou, os vizinhos não conheciam, nem os pais, começaram a brigar, não é esse, esse não é teu filho não. A história que Jesus vai fazer, de repente nem teus parentes vão acreditar. Falar, não acredito. Não acredito. Mas tem que acreditar, porque é real. Então, a história da mulher pecadora nos lembra do perdão está disponível para todos. Os que devem 50 e os que devem 500. Os que devem 50 e os que devem 500. Independente dos nossos erros passados. Esse texto aqui faz parte da minha vida e precisa fazer parte da sua. Independente dos nossos erros do passado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quem tem que fazer isso? Nós. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz. Não é nas trevas. Deus não trabalha nas trevas. Por isso que a primeira coisa que ele fez foi a luz. Vai achar que está nas trevinhas, não. Lá quem gosta de treva é morcego e rato. Deus trabalha na luz. Deus trabalha na luz. Estou trazendo a luz. Por acaso você não está percebendo? Estou colocando caminho no deserto e rios no ermo. E você já sabe o que significa rio e caminho. Caminho é direção e rio é prosperidade. É muito difícil você ver um rio, qualquer lugar do mundo, que as margens não sejam cheias de verde e árvore frutífera. É o que Deus tem para você, direção e prosperidade. Direção e prosperidade. Deixe isso entrar no teu coração, direção e prosperidade. Não estou sabendo direito como vou resolver isso aqui. Clame a Deus, Ele vai te orientar. Deus está colocando um caminho, e não é um caminho comum, é um caminho de bênção, é um caminho de êxito, é um caminho diferenciado. E outra, pelo amor de Deus, não joga o celular fora não, mas cuidado com o que você está lendo no celular, cuidado com esses negocinhos, esses filminhos aí e tal. Cuidado com a tecnologia, ela é venenosa, tome cuidado, peneire isso. O amor e a gratidão devem ser base do nosso relacionamento com o próximo. Olha, eu vou repetir, o amor e a gratidão devem ser a base do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Eu amo a Deus, falo com Deus toda hora, todo momento, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, mas a vizinha da direita, não converso com ela, não gosto daquela ali. Aí o apóstolo João escreve, se você não ama quem você vê, não vai me dizer que você ama a Deus. Deus nos colocou às vezes pessoas difíceis do nosso lado para nos treinar para a gente chegar no céu inteiro. Essa que é a grande verdade. Deus não perde oportunidade nenhuma. Agradeça a Deus pelas pessoas amáveis e agradeça a Deus pelas pessoas difíceis. As pessoas difíceis são para promover você. Você pode dizer amém? Então vamos lá para orar. Em resumo, a parábola dos dois devedores é uma poderosa mensagem sobre amor, perdão e graça de Deus. Diga amor, perdão e graça de Deus. Então até a próxima quarta-feira, amor de Deus, perdão de Deus e graça de Deus na tua vida. Dê um aplauso a Deus, fique em pé, vamos orar. Você na tua casa pode fazer uma breve oração também. Eu oro o quê? Não sei.
Oração não é reza, senão eu distribuía um papelzinho para todo mundo. O que você vai orar, de repente eu não vou orar, o que o Marcelo vai orar, espero que ore, e o outro não ora, não se preocupa não. Mas agora é poucos minutos e você vai já estar liberado, você na tua casa também. Está precisando de alguma coisa? Deus conhece teu coração. Deus conhece teu coração. Você veja que aquela mulher, ela não abriu a boca. Ela não abriu a boca. Pelo menos está escrito, não tem nenhuma palavra dela ali na Bíblia. Simão também não abriu a boca. Só que Jesus olhou o coração daquela mulher e orou e viu o coração daquele homem, Simão fariseu. E como ele trata a mulher, como ele trata Simão, e ele não descarta Simão, mas não tem a sequência do que aconteceu com ele. Mas a mulher saiu dali com a vida resolvida. Toda vez que você está diante de um culto como hoje, num culto de domingo, ou numa oração na tua casa, quando você está diante de Deus, você está diante de uma oportunidade de sair dali diferente. Sair dali para uma nova história, para novas conquistas, para novas realizações. E a quarta-feira, ela é especial para nós, que nos reunimos aqui e acreditamos no que a palavra de Deus diz. Pai, no nome de Jesus, somos pecadores, erramos. João, ele escreve dizendo que se dissermos que não temos pecados, estamos errados, porque nós somos pecadores. Mas também diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoar e purificar de toda injustiça. Quantas injustiças, quantas dificuldades, quantas derrotas, sabe lá que nós poderíamos colher se nós não tivéssemos encontrado com o Senhor encontrado conosco. Eu creio que a história daquela mulher foi mudada, porque todos que encontraram com o Senhor, Pai, que tiveram com Jesus, tiveram os seus nomes, sua vida transformada. Deus, e nós temos provado do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Agora eu peço que o Senhor leve cada um para a sua casa, amanhã uma quinta-feira de paz, de conquista, de trabalho. Deus abençoe o lar, tira, Deus, toda a indiferença familiar, tira toda a preocupação, seja na área financeira, seja com o que vai acontecer amanhã, porque Jesus disse, Pai, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas, não vos preocupeis cada dia, basta para cada dia o seu mal. Nos ajude a viver o dia de hoje, Pai, nos ajude através da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu amor, que nós vivamos esse dia, chamado hoje, o Salmo 118 diz, esse foi o dia que o Senhor fez, viva nele, alegre nele, conquiste-se nele. Para aquela mulher, eu tenho certeza que esse dia, em que ela encontrou e teve diante de Jesus, e recebeu essa sentença de Jesus, vai, a tua fé te curou, vai para uma vida nova, vai para uma realização, vai para a esperança, vai para construir uma família, vai para realizar os teus sonhos. Eu tenho certeza absoluta, Deus, eu creio nisso. A vida daquela mulher foi transformada. Pai, assim como o Senhor tem transformado a nossa vida dia a dia, dia após dia, agora, Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, porque nós erramos. Ali Simão, ele faz um julgamento silencioso, ele não abre a boca, mas o Senhor corrige, porque o Senhor conhece o nosso coração. Deus, nós não queremos, ó Deus, falar uma coisa e o nosso coração está dizendo outra coisa. Não queremos, ó Deus, ser o fariseu, porque os fariseus, eles olhavam a parte externa, o lavar da mão, a roupa, os enfeites, mas o coração deles, o Senhor mesmo disse que era como sepulcro caiado. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, que a nossa palavra, Deus, seja temperada com sal, para que dê graças àqueles que a ouvem. Pai, sabemos do poder da palavra, a vida e a morte, ou a morte e a vida estão no poder da palavra. Deus, tira toda insegurança, todo medo, traga da tua graça, do teu perdão, do teu amor, nos fortaleça, Deus, como pessoas.
para viver, Deus, e também ter um bom relacionamento com as pessoas, com os fáceis e com os difíceis, porque o Senhor nunca prometeu que só viriam pessoas fáceis na nossa vida, virão também aqueles que dão trabalho, assim como os seus discípulos, teve alguns que foram fáceis de trabalhar com eles, outros foram bem mais difíceis, mas o Senhor não desistiu de nenhum. Não desista de nós. No momento de uma dor, de uma luta muito grande, o rei Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim a tua misericórdia, não retire de mim a tua graça e o teu favor. Assim como o Senhor foi com ele, Pai, seja conosco. Não retire de nós o teu espírito, não retire de nós o teu amor, a tua graça, o teu perdão, Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e aprendermos mais algumas coisas, meu Deus, importante, que diz a respeito da nossa vida, do nosso futuro, Pai, porque a Tua palavra, ela não é punitiva, ela é de correção, ela é de ajuste, de equilíbrio, Pai, e nos sustenta o homem interior, que Paulo escreve em Efésios 4, é criado em verdadeira justiça e santidade. Santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Deus. Leve agora os teus filhos para as tuas casas, dando uma boa noite de sono, tirando toda a insegurança, que a nossa fé seja fortalecida, porque a tua palavra diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. E nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, não é algo que eu imagino, nem que eles acham, ou que eles concordam ou não concordam. Nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, como aquela mulher ouviu, e como Simão aquele dia ouviu. Que hoje seja esse dia especial de mudança de história, de mudança de rota, de mudança de resultado. Nós oramos, Deus, e agradecemos. E que o amor de Deus Pai, e que a graça de Jesus, e que a direção do Espírito Santo, seja agora com a tua vida, até o dia perfeito de Cristo Jesus. Diga amém. E se puder, dê um aplauso a Deus, um beijo no teu coração. Obrigado você da tua casa. Domingo, culto da família. E sábado, programação especial.